Casa de Amor. Bom dia, os companheiros aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de sábado, às 10 horas. Teremos outra reunião pública hoje, às 5 da tarde. O tema é o mesmo. Agora de manhã, nós temos o nosso companheiro Paulo Nagai, que vai nos falar do Livro dos Espíritos. Durante o passe, a nossa companheira Rosana vai nos falar sobre o Evangelho. Hoje, sábado, nesse horário da manhã, nós temos o trabalho da obra social. Nós estamos atendendo uma grande quantidade de famílias, por isso nós estamos sempre pedindo a colaboração de todos, porque todos, ao chegarem, tomam o café da manhã, antes de saírem, eles almoçam. Nós temos as nossas crianças, os jovens, os adultos, então nós precisamos muito da colaboração de todos, além da distribuição de cesta básica. Então, tudo que nós pudermos colaborar, seja para alimento, seja material de higiene pessoal, seja material de limpeza, estamos sempre precisando de toda a colaboração de todos para o trabalho da obra social. Às quartas-feiras também temos reunião pública, temos às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Simultaneamente à reunião pública, nós temos o trabalho da cura, do tratamento espiritual. Então, nós sempre lembramos que quem precisar de um atendimento, que ao final da reunião permaneça no mesmo lugar, que um médium da casa irá conversar e ver da necessidade que temos de tomar ou não o passe de cura. A gente sempre lembra que a Casa Espírita nos dá essa grande oportunidade de estarmos aqui muitas vezes, várias vezes durante a semana. Nós não devemos vir aqui uma vez só, devemos vir várias vezes, que quanto mais viermos, mais nós estudamos, mais nós aprendemos a doutrina, mais teremos o atendimento espiritual, que não é só no trabalho da cura, desde o momento em que a gente entra aqui, senta aqui no salão, e já vai se equilibrando, se harmonizando para ouvir o estudo trazido pelos oradores, para ouvir as nossas aulas. Temos aulas aqui que são presenciais e temos aulas por live. Então, todo o trabalho que é efetuado na Casa Espírita, voltado para o estudo, faz parte do nosso tratamento espiritual. Lembrando sempre que temos cursos aqui a semana toda, vários dias, vários horários, é só a gente escolher o melhor horário para a gente poder participar. Estamos quase no final do mês de novembro, mas não tem importância nenhuma. Quem quiser entrar, começar a fazer um curso desde já, deve começar. Lembrando sempre que quem não tem ainda muito tempo de doutrina espírita, deve começar pelas obras de Kardec. É muito importante que a gente estude o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, para a gente ir criando uma base dentro da nossa mente, uma base doutrinária, para a gente ir fortalecendo o nosso conhecimento. Então, vamos estudar, vamos estudar. Espírita tem que estudar. Vir a casa uma vez por semana, assistir uma palestra, tomar um passe, tomar um copinho de água fluidificada, ajuda muito, mas muito mais se nós viermos mais vezes, até se nós participarmos de alguma tarefa da casa. A casa tem muita tarefa, tem muito trabalho para se manter organizada, limpa, arrumada, para que tudo saia a contento de todos. Nós temos tarefa aqui é só conversar com o Newton, que é o nosso presidente, e ele, então, vai conversar com a pessoa e ver da possibilidade. Um tem jeito para uma coisa, outro tem jeito para outra. A gente, então, escolhe a tarefa. Mas precisamos estudar e trabalhar. A doutrina espírita nos ensina isso, e que nós temos que levar isso em consideração, porque é muito importante.
Para fazermos os cursos, temos que estar com o livro nas mãos. Fazer curso sem estar com o livro nas mãos, o curso fica meio pendente. Aí os livros nós temos ali na nossa livraria, preços muito bons. Quem quiser comprar o livro e não puder pagar à vista, paga em 2 ou 3 vezes, né, Carlos? É só querer, é só pedir que a gente divide o preço, mas vamos estudar. Uma coisa que eu quero lembrar é que amanhã nós temos o nosso culto mensal da nossa casa, amanhã, às 4h, e para alegria nossa, será na nossa casa nova, que é logo aqui do lado. Aqui é 12.290, lá é 12.312, não é isso? Certo? Então, quem puder participar amanhã do nosso culto mensal, abrindo a nossa casa nova, vai ser um motivo de muita alegria para todos nós, certo? Lembrando que, por favor, quem puder diminuir a campainha do telefone para que não toque durante o nosso estudo. E vamos, então, iniciando a mensagem de abertura, hoje é do Evangelho, capítulo 19, a fé transporta montanhas, relativa à parábola da figueira seca. A parábola da figueira é um pouquinho grande, eu não vou ler a parábola, eu vou ler um pedacinho de uma explicação de Kardec que é bem abrangente. E ele fala assim: os médiuns, nesses tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Eles foram multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se em toda parte, em todas as regiões, em todas as classes sociais, entre ricos e pobres, entre grandes e entre humildes, a fim de que não haja deserdados em parte alguma, e para provar aos homens que todos são chamados. É muito interessante, quem puder em casa, pegar o Evangelho, capítulo 19, os itens são 8, 9 e 10. Bem interessante para o nosso entendimento. Vamos fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, pedindo sempre, Jesus, que nos envolva com teu manto de paz, de luz, de equilíbrio, que possamos manter a nossa mente pacificada, para que possamos tirar muito proveito do estudo que será feito nesta manhã. Pedimos, Jesus, que abençoe e ampare a todos que aqui adentrarem, que todos possam ser beneficiados com os fluidos sãos desses espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente. Abençoa essa nossa manhã de estudo, Senhor. E é com a tua permissão, Jesus, e com a permissão desses espíritos queridos, e com a permissão de Deus, nosso Pai, que nós damos por iniciada a nossa reunião de estudos nesta manhã de sábado. Graças a Deus. O estudo que o nosso companheiro Paulo vai nos falar é do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que fala dos seres orgânicos e inorgânicos. Eu vou ler 2 questõezinhas bem pequenas. A número 60, que Kardec pergunta assim: a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos é a mesma? E os espíritos responderam: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Questão 61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos corpos inorgânicos? E os espíritos responderam: a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos ela está animalizada. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro Paulo.
efeitos especiais. Eita. Isso é assim mesmo, né? Na televisão nós temos os efeitos especiais, aqui nós temos os defeitos especiais, que a gente vai aprimorando devagarzinho. Faz parte do capítulo 4, que fala do princípio vital. E os tópicos de hoje, o subtítulo é seres orgânicos e inorgânicos. Basicamente é para a gente entender o quê? O que se trata do fluido vital, ou princípio vital. Quer dizer, o princípio vital é aquilo que dá vida, o fluido vital é o próprio. E seres orgânicos e inorgânicos. Nós vamos fazer o seguinte, primeiro, tranquilo, seres orgânicos e inorgânicos. É a introdução que Kardec dá aqui nesse capítulo. Orgânicos têm vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Inorgânicos não têm vida, só agregação de matéria. Exemplos minerais, água, ar e por aí vai, sem complicar muito. Agora, a questão do princípio vital, a gente vai começar pelo fim. É um comentário que Kardec traz. Depois do subitem a vida e a morte, que é outro tópico do estudo de hoje, em que ele faz um resumo a respeito do funcionamento dos corpos. Então, como nós dissemos, os inorgânicos, eles não têm esse princípio vital. Ele não tem vida. Então, o que ocorre na vida dos reinos, como a gente fala, os reinos inferiores, a diferença é essa. Reino mineral é só agregação. Há o princípio inteligente ali, que no futuro vai virar espírito, e aí a gente tem que voltar naquela visão da trindade universal que o Espiritismo coloca. Deus, Criador de todas as coisas, Espírito, que é feito de uma substância diferente de tudo que a gente conhece, a matéria-prima que Deus usou para criar o Espírito, é diferente de tudo que existe e que a gente conhece. Princípio inteligente, que individualizado lá na frente vai virar Espírito. Matéria, tudo deriva do fluido cósmico universal, que é a matéria no seu estado primitivo. Variação infinitas de estruturas até chegar na matéria densa que a gente conhece. Hoje é fácil entender isso, porque o átomo já foi indivisível. Hoje a gente sabe que o átomo não é divisível, isso já há algum tempo, que é divisível, que as partículas que o compõem também são divisíveis. E hoje, com o acelerador de partículas, que nada mais faz do que quebrar essas moléculas para chegar a uma molécula primitiva, isso seria como se a gente tivesse na cozinha lá, aquele bolinho de arroz papa, e que aquilo ali você pensasse que era uma coisa, una, e que você, quando vai com um garfinho ali, você vai vendo que aquele troço vai te manchando, vai até tu chegar no arroz, num grãozinho. Esse grãozinho de arroz equivale à partícula primitiva que está se procurando hoje. A ciência já sabe que existe, mas ainda não a detectou por conta dos aparelhos que a gente tem. Porque hoje, quando você pega um telescópio, aí vamos falar no macro, não existe tecnicamente não, na prática, não existe lugar que não esteja ocupado por matéria. O que se chama de buraco negro é algo que você ainda não enxerga, mas não quer dizer que ali não tem alguma coisa. Tem, é que os nossos aparelhos não detectam. E cada vez mais, o que acontece? Vai passando o tempo, eu vou aumentando a condição desses instrumentos,
E cada vez mais, quando eu olho para o universo, eu detecto espaços mais preenchidos. Quer dizer, tem matéria ali, as que eu não enxergo, eu dou o nome que eu quiser e o pessoal chama do que quer aí. Mas ali tem alguma coisa, eu só não sou capaz de detectar. Então, provavelmente, nesses aceleradores de partícula hoje, eles têm um instrumento para quebrar essa partícula. Então, vamos dizer assim, o garfo é suficiente para chegar no grão de arroz. Só que quando chega no grão de arroz, a pessoa ainda não enxerga. É como se eu chegasse, destruísse lá o grão de arroz, mas aqueles que ficassem com um grão de arroz só, eu não consigo enxergar. É isso que acontece. Mas a matéria já está descortinada assim para a gente. Por que isso é importante? Porque se você tirar Deus, deixa ele lá no lugar dele, que a gente só conhece ainda pelos seus atributos. É o Criador de todas as coisas, perfeito em tudo, e produz uma lei tão perfeita que ela não precisa ser administrada, ela funciona por si só. Deixa ele lá. Espírito e matéria, as duas matérias-primas que a gente falou. O espírito, ele vai ser, a origem do espírito é o princípio inteligente e individualizado. O princípio da matéria que a gente conhece é esse fluido cósmico universal no seu estado mais primitivo. Tudo que a gente conhece que não é Deus e não é matéria e não é espírito, é matéria. Simples assim, não precisa complicar. Qual é o nome? Não, é Deus, é espírito? Não, então esse troço aí é matéria. Então, como o princípio vital é a energia que nos move, nos dá vida, ele é Deus? Não. É espírito? Não. Então é matéria. É a gente entender que tipo de matéria é essa. Na Gênese, quem está fazendo os cursos aí já passou pelo capítulo 14 da Gênese. Não, mas isso está até antes, no capítulo 6, se eu não me engano, que matéria e forças. Vê que existe tantas estruturas materiais no universo infinito, essas estruturas, quanto as forças que atuam sobre ela. É como se eu tivesse assim, imagina que o arrozinho é a nossa partícula primitiva. Para eu fazer uma outra coisa diferente daquela partícula primitiva, eu pego um arroz e junto com outro. Mas se ele não estiver grudando no outro, eu não tenho um outro elemento. Eu tenho que ter uma força ali atuando para que ele fique junto. Por isso que se diz que o magnetismo está em tudo. Tudo que atrai uma coisa para outra tem um magnetismo por trás, que é essa força que vai atrair um pelo outro. No ser humano, isso é acrescido de um negócio chamado sintonia, porque existe o pensamento. Então, o pensamento também atrai. O pensamento é uma onda eletromagnética, então tem um campo elétrico magnético ali. Então, toda corrente elétrica, ela produz um campo magnético, que pode ser detectável ou não. Então, dado esse painel, esse fluido vital, ele é uma dessas estruturas derivadas do fluido cósmico universal primitivo, porém com função específica. Como se eu juntar um grãozinho com o outro, 2 grãozinhos, ele é uma substância, um elemento e tem uma função específica. Se eu botar 3, ele já vai ter outra. Melhor exemplo para isso, sem a gente entrar assim, falando tecnicamente, mas sem falar num tecnês complicado, vamos pegar 2 coisas que todo mundo conhece. Água, isso é sempre uma ideia para beber, tá? De manhã a garganta ainda não está. Então vamos lá. Água que é saudável. E todo mundo conhece água oxigenada. Água oxigenada, a única diferença dela para água é H2O. Mesmo quem nunca estudou química já escutou isso. Água oxigenada é H2O2. Então, só se a gente olhar, não precisa entender de fórmula química, não precisa de nada. Se você olhar, uma é H2O, a outra é H2O2, qual a diferença entre uma e outra? Tem um O a mais aí na água oxigenada.
Só que essa diferença quer dizer que ao invés de eu juntar 2 grãozinhos de arroz, que tem uma característica, não vamos chamar de grãozinho de arroz como se eles fossem iguais, que não vai complicar. 2 grãozinhos de arroz de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tem todas as características da água. Eu botei mais 1 grãozinho de oxigênio, representando o oxigênio, esse negócio já visou extremamente corrosivo. É que a gente usa, hoje, tem coisas mais modernas, mas era aquilo que o pessoal botava para dizer que foi à praia e não foi, né? Para ficar com um pelinho dourado aqui, ou descolorar o cabelo, que acho que isso ainda usam. Só que aquilo é 20 ou 10 volumes. Antigamente, a gente usava para ferimento. Não precisa concordar que vai dedurar a tua idade, mas assim, tá? Você tem lá um machucado, quando você bota água oxigenada, ela ferve ali, porque oxida. Isso quer dizer que ela está matando as células que já estão mortas. Matando não, ela está destruindo as células mortas. Ela não faz isso em célula viva, por conta da concentração. Mas ela concentrada, se você beber ou deixar cair, faz um furinho, porque ela vai oxidando tudo. Ela só oxida as mortas por causa da dosagem. Se ela for muito concentrada, vai morta, viva, ela vai fazendo um buraquinho na pele da gente. Então, ela é corrosiva. Então, você vê como que a mudança simplesmente de não é nem mudar o elemento, são compostos dos mesmos elementos, mas a proporção de um desses elementos, como é que muda a característica toda da substância. Beleza. Então, o que acontece? O fluido vital, apesar de ser uma transformação desse fluido cósmico universal, ele tem uma característica específica, que é a de dar movimento aos corpos. Kardec, até no comentário dele, é interessante isso, ele já faz uma comparação do fluido vital com a corrente elétrica, com a eletricidade, como se fosse uma pilha. Só que naquela época não existia pilha recarregável. Mas hoje, se você falasse assim, não, é como se fosse dar um movimento. Você bota a pilha, mas você não tem como recarregar. E o fluido vital, você pode recarregar. Então, ele chegou muito próximo, porque ele deu o exemplo que podia na época. Então, você vê também a intuição e o conhecimento do espírito de coisas que ele já viu lá no futuro. Em planetas mais evoluídos, isso já aconteceu. Então, o que acontece? Quando você tem, no inorgânico, você não tem esse fluido vital. Então, não há movimento, só tem essa agregação por magnetismo. Quando você entra no reino vegetal, você já tem o fluido vital ali circulando. Então, as plantas, todos os seres do reino vegetal, eles já têm essa característica, ele nasce, cresce e morre. É claro que a reprodução aí, ela é assexuada. Tem algumas exceções no reino vegetal. Mas você vê que, se você olhar a evolução dos seres, você vai ver uma característica. Quanto mais simples é a estrutura que ele se expressa, por exemplo, o mineral, menos complexo é o princípio inteligente. Então, no início do princípio inteligente, ele está junto ali, como se fosse uma massa de pão, mas ainda não está individualizado, está por ali. E vai assim até ele se individualizar, mais lá na frente. Mas ali ele está pegando um automatismo, agregando, entendendo, aprendendo, automatizando algumas funções. No reino vegetal, ele já começa a ter esse movimento de vida, e que é uma carga diferente. A gente vai ver coisas aqui que a gente pode tirar deduções que evitam da gente falar e fazer um monte de besteira que às vezes a gente tem vontade de fazer. Então, o fluido vital, ele tem a mesma função em diversos reinos, no reino vegetal ou animal. Porém, a característica dele é adequada à condição daquele ser. A gente vai ver isso aqui
depois nas questões. Então, ele tem a mesma função, tem a mesma origem, porém, ele é um pouco diferente dependendo do ser. Se a gente imaginar, que a gente gosta sempre de fazer essa comparação, o espírito é o motorista, o corpo é o carro fisiológico. Se você extrapolar isso para os outros reinos, e vamos parar aí no reino vegetal e o animal, você tem o princípio inteligente ali, mas vamos dizer assim, no reino vegetal é um velocípede. No reino animal pode ser ali uma bicicleta chegando para uma moto. E o carro é no reino humano. Ou seja, quanto mais o princípio inteligente ele evolui em termos de adquirir experiências, mais ele necessita de um meio de expressão mais complexo, que lhe atenda à condição que ele tem. Bom, um velocípede vai me atender enquanto eu for criancinha. Cresço um pouquinho, vou querer uma bicicleta. Fiquei mais esperto um pouco, não vou querer moto, vou querer um carro direto, porque moto é perigoso pra caramba. Mas, dentro desse raciocínio, tu vai escalando ali, porque não tem sentido tu pegar um carro e dar na mão de uma criança. E não tem sentido você pegar um adulto e mandar ele andar de velocípede. Porque o meio de expressão, que é o corpo físico, ele tem que ser adequado ao que o espírito ou o princípio inteligente, em outras fases, necessita para se expressar. Então, com essa visão aí, dá para a gente ver que cada elemento desse, ou cada ser desse, vai ter um princípio vital diferente. É igual você pegar, deixa eu olhar os carros hoje. Você tem carro que anda com diesel, tem carro que anda com álcool, outro com gasolina, vários híbridos e agora os elétricos, que é o mais próximo dessa comparação que a gente pode fazer. Por quê? A gente vai ver que você recarrega ele. Mas vai chegar um dia que aquela bateria que tem lá, que você recarrega, ela vai morrer, ela não vai recarregar mais. É igual o que acontece com essas pilhas recarregáveis que a gente compra. Então, quando eu encarno, é mais ou menos assim. O pessoal me dá uma bateria com expectativa de vida, esse cara vai viver nos 90, então toma. Só que essa é a projeção. Se eu gastar fluido demais e não repor, eu posso diminuir esse tempo de vida. Então, mais ou menos por aí. Essa visão é para a gente entender como o fluido vital funciona. Agora vamos ver e outra coisa. A gente pode imaginar o funcionamento, o corpo, como sendo o motor do carro. A estrutura para o carro andar. Várias peças. Que, se você não tiver combustível, você vai ligar lá e não vai funcionar. A partir do momento que você botou combustível, você liga, ele funciona. Mas se uma daquelas peças que tem funções vitais der tilt ali, der problema, mesmo você tendo combustível, o carro não liga. É a questão da morte por esgotamento de órgãos. Morrida, geralmente você vai chegando lá, o tanque está quase na reserva, porque vai esvairindo. Morte matada é você bater com o carro, arrebentar e o tanque está cheio quase. Por isso a necessidade de dispersar esses fluidos para que eles não sejam sugados pelo plano espiritual inferior. Então essa é uma diferença em termos de fluido. Ou ele vai se esgotando, chega ao final da vida, ou em mortes abruptas, esse tanque está mais ou menos cheio e você morre ainda com fluido vital que daria para ter condições de movimentar o corpo. Então, agora vamos nos detalhes, que nos detalhes tem coisas interessantes para a gente deduzir aqui. Vamos ver se dá. Acaba aqui, olha, 10 para as 8. 10 para as 11, vamos lá. Então, vamos ver aqui. Eu vou tentar não ler todas, mas pegar somente a informação que o Espírito quer passar. Então, nas duas primeiras lidas, né, a força que une o elemento da matéria, já foi dito, é a atração, é a mesma para todo mundo.
Agora, há diferença na matéria dos orgânicos e inorgânicos? Não, são compostos da mesma matéria. A matéria é a mesma. Se a gente pegar o que é composto o corpo, hidrogênio, oxigênio, carbono, todas essas substâncias. Lá na Gênese, Kardec mostra isso, bota até um quadrinho de alguns elementos, de algumas substâncias, mostrando que são os mesmos elementos, só que a combinação é diferente, então função diferente. O grãozinho de arroz pode ser o mesmo. Porque isso é interessante, vale a pena falar, só não complicar, vamos lá. O que diferencia o hidrogênio do oxigênio é o número de grãos de arroz que compõem ele. Pronto. Mas são os mesmos, a estrutura é a mesma. Por isso que tem aquela situação de você transformar uma substância em outra, desde que você tenha conhecimento e condições para fazer isso. Isso é fácil entender quando você tem uma transformação natural de um elemento em outro por perda de substância, que são aquelas condições de materiais pesados que eles perdem e um vira o outro por decomposição. Isso acontece em substâncias usadas em bomba atômica, nessas coisas todas. Mas vamos lá, vamos voltar para cá, só pensando que é o mesmo número de grãozinho de arroz que está envolvido ali, só em estrutura diferente. Então é isso que diferencia o corpo dos orgânicos e dos inorgânicos, porque eles vão ter composições diferentes dos mesmos elementos, com funções diferentes. E a partir do momento que você injeta o fluido vital, ou seja, você liga uma eletricidade ali, você muda a característica do movimento. Aí vai o detalhamento. Qual a causa da animalização da matéria? Kardec está vindo lá do zero. Sua união com o princípio vital. Ou seja, se você não tem o princípio vital ali, você não tem vida. E o princípio vital é o que a gente está chamando de fluido elétrico, magnético, fluido animal, fluido vital. 63. Um princípio vital reside num agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Respostas do Espírito, uma e outra. Por quê? A vida é efeito daquele fluido vital. Só que quando ele entra em movimento, aí você entra naquele circuito positivo, né? No círculo positivo, que é igual aquela propaganda daquele biscoito. Né? Por que vende mais? Porque está sempre fresquinho. Por que está sempre fresquinho? Porque vende mais. Você bota o fluido vital ali, ele inicia o movimento e o movimento mantém o fluido vital ali. Porque nesse processo você pode absorver o fluido vital. E a gente vai ver aqui como. Então, 64. Ó, vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma um terceiro. Está longa aqui. Vamos falar assim, não. É um derivado do fluido cósmico universal, a matéria. E ele diz aqui, é um elemento para vós como o oxigênio e hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois tudo isso parte de um mesmo princípio. O que ele está falando assim é o seguinte, olha, o oxigênio e o hidrogênio, para nós, é um elemento, mas eles são compostos de grãozinhos de arroz do mesmo jeito, só que em números diferentes. Subpergunta A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. O Espírito falou, é exatamente isso que nós dissemos. Ou seja, é um derivado daquele grão de arroz que está lá no início. Agora, que é importante, ó, a 66. O princípio vital é o mesmo para seres orgânicos? Caraca, eu meti o dedo aqui. Esse troço aqui é uma desgraça. Eu esqueço de botar a mão no canto aqui e dispara. Vamos achar aqui rapidinho. Já achei, pronto. Agora tem que tomar cuidado para não meter o dedo aqui de novo. Então ele fala, sim,
mas modificado segundo cada espécie. Ele fala, é o que dá movimento, a gente falou, aquele tipo de eletricidade, mas ele faz, pois o movimento da matéria não é vida, ele recebe e esse movimento dá. Se ele é diferente, olha só, ele é modificado segundo as espécies, apesar de ser o mesmo, a mesma função, mas ele é diferente. Então, isso a gente sempre fala isso. Vou dar passe na minha planta, está arriscado a tu matar ela, porque o fluido que tem ali é diferente do nosso. Conversar eu posso? Pode. Posso, eu amo você, ou dar vibração de amor para a planta? Pode. Você está irradiando um fluido de amor. Agora, você está com a planta lá murcha, e você vai querer dar passe nela, você vai acabar de matar. O que é o passe? Parei, me concentrei, me liguei com o plano espiritual, se eu tiver juízo, concentro minhas forças e despejo o meu fluido vital em cima daquele ser. É o mesmo fluido vital? Não. Da planta é muito menos complexo. É a mesma coisa, vamos pegar outro exemplo simples. Bactrim. Eu estou falando que eu trabalhei muito tempo com ele, eu conheço. Você pode dar a mesma composição, tem 2 substâncias principais lá, mas para criança tu tinha a suspensão pediátrica. Para adulto, você tem tanto comprimido quanto suspensão, mas com outra concentração. Você pode dar o remédio de adulto para criança? Não. Se você der o de criança para adulto, não vai fazer efeito. Mas se der o de adulto para criança, pode complicar, porque a dosagem está maior. Então, não é complicado de entender. Quanto mais inferior o reino, menos complexo é o fluido vital. Nós estamos falando aí do vegetal e do animal. Do animal é mais próximo do homem? É. Mas ainda é diferente? É, dependendo do animal. No caso, planeta de provas e expiações ainda, esses animais que estão aqui, se a gente estudar no livro dos Espíritos, animais no mundo superior, como é que é? Mais próximo do homem, ajuda no seu trabalho. Quer dizer, tem uma evolução horizontal aqui, dos animais mais simples aos mais complexos, falando do corpo, de relação, mas tem também uma evolução vertical dentro de planetas do mesmo orbe da Terra, vamos dizer assim, com composições parecidas, mas que você não vai saltar de princípio inteligente para espírito aqui, se você ainda tem coisa para agregar como princípio inteligente no reino animal antidominal, antes do humano. Então, esse cara aqui ainda tem, por mais domesticado que for o animal, o fluido vital dele ainda é diferente do nosso. Posso dar passe em cachorro? Por tua conta e responsabilidade, porque corre o mesmo risco. Às vezes as pessoas confundem aquilo que a gente fala, que os espíritos falam assim, quando explica o passe. Olha, o sentimento, é não sei o quê, igual a mãe com os filhos. Fez dodói. Coitadinho. E a gente fala, é um tipo de passe. Por que é um tipo de passe? Porque a pessoa está movimentando um sentimento de amor, de carinho, de cuidado, e está transferindo para outra, sem saber. Porque a energia exala. Agora, você se concentrar, entrar em contato com o plano espiritual e descarregar teu fluido ali, animal, com toda intensidade, como tu faz com o ser humano aqui no passe, é você dar uma dose, uma concentração maior para uma criança, parecido com isso. Pode dar zebra e pode não dar. Agora, o animal está doente, você chega lá, encosta nele, faz carinho, pede os espíritos para ajudar. Completamente diferente de você dar um passe, vamos dizer assim, oficial.
Ficou clara essa diferença ou não? Porque às vezes a pessoa confunde, quer dar passe nos bichos e jogar, exatamente esquecendo dessa característica, que o princípio vital que eu estou movimentando é diferente. Ah, mas eu posso dosar essa energia? Pode, não se concentrando da maneira como se fosse passe, e sim jogar um sentimento de carinho para o animal. Ah, mas o plano espiritual não pode dosar isso? O plano espiritual, se entender disso, não vai nem chegar perto quando estiver querendo fazer isso no animal ou na planta. Mas o plano espiritual é composto de espíritos de diversas escalas. Da mesma maneira que tem gente que está encarnada, estuda espiritismo e não presta atenção nisso, tem espírito desencarnado que também não presta e vai estar ali para fazer o que for. Ah, mas é possível? Pô, na explicação daquele olhar de secar pimenteira, não é isso que acontece? A pessoa vai ter uma tarde, uma samambaia lá toda frondosa, pô, que samambaia bonita. No dia seguinte já está murcha. E os espíritos explicam isso, por quê? Mesmo sem intenção, a pessoa jogou um fluido ali de inveja ou de qualquer coisa, uma qualificação no sentimento que ela botou ali na hora que pode ter feito isso. Animal, acontece isso, passarinho. O cara olha, passarinho bonito, passarinho, no outro dia está esticado, duro lá. Então, é aquele negócio que o pessoal do popular chama de olho gordo, olho de seca pimenteira, mas para secar pimenteira, o negócio tem que ser, para o cara achar chão, olhar de secar pimenteira, olha tu ver. Então, esse é um detalhezinho para a gente entender a diferença dessa vitalidade. Agora, se eles são compostos do mesmo princípio, mas são um pouco diferentes, você entende também por que quando Narcisa veio trazer André Luiz para visitar a primeira vez a terra, e ele foi na residência que ele morava, e a viúva dele estava casada e o atual marido dela estava com problema, e era respiratório. O que Narcisa fez? Foi lá, pegou fluido vital da mangueira e aplicou nele. Menor intensidade, é diferente um pouco, dosagem diferente, porém a mesma característica, equivaleria a gente a aspirar uma infusão de qualquer folha aí. Ver o inverso pode ser feito. E o fluido você pode tirar de qualquer lugar. Outro exemplo do fluido vital, agora nos seres animalizados. Quando no livro Voltei, o Espírito de Jacó fala que Bezerra de Menezes conduz uns espíritos, entre eles uma professorinha, foi aí que foi o calo do Jacó, do irmão Jacó, levaram, antes de levar para o plano espiritual, levou no mar. Aí explica, para quê? Para absorver o fluido daquele local, porque era um fluido mais apropriado do que o da floresta, que é vegetal. Ali, porque ele explicou, por causa das vidas minúsculas marinhas que estão ali na água. Por isso, olha, o povo aumenta, mas não inventa. Por que é bom tomar banho de mar? O cara vai lá e dá aquele descarrego. Vocês aqui, final de ano, está chegando, vocês pulam 3 ondas ou 7? Ah, tão esperto. Tem lugar que a gente pergunta isso, cara, não, 3. Porra, ainda pula onda, cara, nessa altura do campeonato. É ato falho, mas tu pega no ato falho. Mas o cara vai no ato falho, não pulo 3 só, 7 não. E banho de cachoeira também. É uma água natural, vem ali pegando os minerais todos. Você toma, levanta até defunto, que a gente fala, né? Dá aquele choque. Então, são coisas que mostram que isso vem aí da antiguidade. O chamado banho de descarrego, o pessoal ainda bota sal grosso, mas sal grosso aumenta a polaridade da água. A erva extrai alguma coisa da erva. Então, o povo aumenta, mas não inventa. Tem uma lógica aí. Bom, então, vamos lá. 67, a vitalidade é um atributo permanente do agente vital? Ou então,
esta vitalidade, ou a pergunta, ou então só se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Resposta: ela só se desenvolve com o corpo. Não temos dito que este agente sem a matéria não é a vida? É necessária a união das duas coisas para produzir a vida. Bota combustível no carro, não liga ele, não usa, ele por si só não vai ter vida ali. A gasolina, sem o carro, não movimenta. Ele tem que estar dentro do carro e você ligar o carro. Então, tem que estar ali para produzir aquele efeito. Ela por si só não é isso. E a sua pergunta A, ele fala assim, pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Um carro, ele está sem gasolina, mas ele anda, ele vai andar, em potencial ele anda. Agora, só tem que botar gasolina. Essa é a lógica disso aqui. Então, é como se você olhasse o corpo como uma estrutura de um carro. E está apto a funcionar. Mas você tem que botar um combustível ali. O fluido vital é o que dá movimento a isso. Depois que ele dá movimento a isso, essa estrutura anda sozinha e tem um jeito de você abastecer. Antes da gente entrar nas questões, vamos falar isso de uma maneira mais tranquila. É como se você fizer assim, eu tenho como que eu vou repor o fluido vital. A gente sabe que vem com essa bateria recarregável, mas você tem que fazer alguma coisa. Se você não fizer nada, essa bateria que está ali para movimentar esse fluido vital e recarregar, se não recarregar, ela vai parar. Então você tem que, para sobreviver, respirar, comer, dormir. Então tem uma série de coisas que a gente tem que fazer que faz parte da alimentação desse fluido vital, da renovação dele. Como que eu renovo o fluido vital? Pela respiração, não totalmente, em mundos superiores e até em colônias próximas à Terra, o espírito vai aprender, nós vamos aprender a fixar o nitrogênio do ar. A gente não consegue fazer isso ainda. O ciclo das ATPs, que é o metabolismo que existe dentro do corpo, para que a gente transforme o alimento em energia, e é o chamado ciclo das ATPs, ele passa ali por diversas reações e ele extrai o nitrogênio só do sal de nitrogênio. A gente não consegue extrair o nitrogênio que tem no ar, como gás. Só como sal que ele entra e aí você produz energia para o corpo funcionar. Então, alimentação, respiração e troca de passes. Por quê? Porque a troca de passes, essa energia, uns têm uma máquina que produz mais fluido vital, outros produzem normalmente. Quem é esses que produzem mais fluido vital? São chamados médiuns de efeito físico. Na estrutura perispiritual deles, eles vêm com um mecanismo em que eles produzem mais fluido vital do que as pessoas que não têm essa modificaçãozinha. É como se você pegasse e turbinasse um motor desses aí, que nem o pessoal faz. Todo mundo vem na potência normal e tem alguns que eles modificam para andar mais ou menos isso. Então, essas pessoas que têm fluido demais, são esses que são usados médios no passe, nem todos que são usados no passe têm essa característica do fluido vital, mas quem tem é utilizado no passe porque tem fluido sobrando, por causa desse metabolismo. O mecanismo de formação de fluido vital neles é mais rápido e em maior quantidade. Então, é a ponto de, quando tem alguém precisando, ele já vai naturalmente obedecendo à lei da física, né? Maior energia para menor energia. Então, por isso que o médium, mesmo quando ele não se concentra para dar passe, ele vai no hospital, por exemplo, visitar, e ele não controla essa saída de fluido, ele é sugado nesses ambientes. Então, ele tem que estar atento para não dispersar. O pessoal costuma falar, tem que aprender a fechar a torneirinha. Então, ele é travar o mecanismo de expulsão desse fluido. E quando ele não gasta esse fluido, pode ter problemas, como bursite e algumas dores em algum lugar,
porque ele está produzindo fluido e não está jogando para fora. Seria igual um circuito de água, tubulação de água, se você tivesse uma pressão de entrada muito grande e você tem uma saída, a torneirinha lá, meia boca. Vai vir pressão, 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 uma hora vai estourar. Vai estourar onde? Onde tiver emenda, onde tiver uma propensão a dar problema. E assim é conosco. Se a gente não usa esse fluido vital, pode começar a dar dor exatamente por congestionamento desse fluido. Quer dizer, ele está sendo produzido, teria que sair. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, só isso aí. Então, alimentação, respiração, mais ou menos. Alguns, os orientais, usam muito isso. Essa capacidade de absorver. E dizem que já tem algumas pessoas aqui que se alimentam de luz. Se ele fala isso, mas pede uma pizza por debaixo da porta, a gente não sabe, mas tecnicamente é possível. O cara já ter essa condição de absorver o alimento do ar. Inácio Bittencourt, que é o patrão lá do nosso encontro de medicina espiritual, lá no Leon Denis, ele fala lá para a gente que na colônia que ele está, porque olha só, ele desencarnou, perde o corpo físico, mas continua com o corpo espiritual, que seria, dentro da comparação que a gente está fazendo, um carro mais sutil do que o carro que eu estou dirigindo agora aqui. Sendo assim, o combustível também é mais sutil. Então, todo o mecanismo ele é um pouco diferente, porque o corpo de relação é diferente. Ele fala assim, que ele tomar um copinho com líquido assim, ficava 15 dias sem botar mais nada para dentro. Ou seja, aquele carro é muito mais leve, o combustível é muito mais eficiente e não precisa de ser um combustível tão denso quanto o nosso aqui para fazer o carro andar. Acho que é só isso. Vamos lá. Vida e a morte. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? Quer dizer, todos aqueles que têm fluido vital. Esgotamento dos órgãos. O esgotamento dos órgãos, eu vou pegar a subpergunta A, que a gente já fala direto, que ele já desenvolve. O próprio Kardec diz assim, pode-se comparar a morte, a cessação de movimento, numa máquina organizada? Resposta do Espírito, sim. Se a máquina está desajustada, cessa a atividade. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então, aqui nesse exemplo, ele está falando pelo esgotamento dos órgãos, comparando com o carro, como se uma peça vital no carro complicasse. Bomba de injeção de gasolina, pum, não vai andar o carro. Parte da alimentação elétrica, alguma coisa bloqueou, não vai andar o carro. É falta de combustível? Não. Essa equivaleria aí a um problema no órgão, se for natural, ali a peça do desgaste dela, ou se alguém chegar lá e quebrar, que equivaleria à morte matada, como a gente está falando. Não foi problema no órgão em si, mas alguém detonou aquele equipamento. 69. Por que uma lesão no coração causa mais morte do que a dos outros órgãos? A resposta, o coração é uma máquina de vida, mas o coração não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele é apenas uma das peças essenciais. Eu ia falar por coincidência, mas não é coincidência. Eu dei o exemplo da bomba ejetora. É exatamente o papel do coração. Bombear sangue para o corpo todo. E isso é um negócio que às vezes até a gente esquece, principalmente com esse negócio agora de trabalhar de casa, trabalhar muito sentado, a gente não levanta, não movimenta, não se movimenta. E exatamente é na sola dos pés, no movimento que a gente faz, que faz parte desse circuito de bombear sangue para o corpo todo. Então, por isso que o pessoal está falando que vai chegando a idade, as pernas são um instrumento que a gente tem que trabalhar. Botar as pernas em movimento, porque faz parte desse circuito. Então, da mesma maneira que no corpo, o coração, quando tem problema para injetar sangue, a circulação sanguínea, ele impulsionar para todos os outros órgãos,
no carro a bomba injetora de gasolina, se estourar também ferrou. Mas não é só isso, a gente deu outro exemplo. Se você tiver lá a fonte de eletricidade, morrer ali, a bateria deu problema, ferrou. Às vezes a bateria pode estar boa, mas você não está recarregando. Então são outros pontos que vão fazer com que esse fluido que dê o movimento, que dê a vida, não circule, morreu. E é a comparação que os espíritos estão fazendo aqui. E a última, o que torna a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos, o que se tornam, desculpe, quando da morte destes? Resposta: a matéria inerte se decompõe e forma outros. O princípio vital retorna à massa. Você vai olhar assim e vai falar assim, pô, o que isso tem a ver com a minha vida? Podia até pegar no meu pé, porque eu sempre falo, ó, tudo que está no livro do Espírito tem a ver com a nossa vida. Se você achar que não tem, é porque alguém não explicou certo ou você entendeu errado. Então vamos comprovar isso. O que eu vou fazer no dia de finados no cemitério? Não sei responder, porque a gente aqui não é troca, mas pensa mentalmente e eu leio o pensamento de vocês. Vou visitar meu ente querido. A maioria dos espíritas não faz mais isso. Por quê? Porque, primeiro, o corpo está lá? Não, já não está mais o corpo. Por quê? Porque com a matéria inerte já aconteceu o que está aqui, ó, se decompõe, os bichinhos já comeram tudo que tinha que comer, quer dizer, todos os bichinhos que estavam lá em potencial, eles, igual a carne, que a gente está na geladeira, qualquer alimento que você deixa na geladeira, você tira e não conserva, ele ali, todos os vermes que estão ali em potencial, eles criam condições de vida, aparecem e estragam aquele negócio todo. O corpo, depois de um tempo, você não está lá, já acabou. Então, não tem sentido eu olhar para aquele caixão e achar que o corpo do meu ente querido está ali. E o espírito, muito menos. Ué, mas os espíritos vão lá no cemitério? Vão porque a gente vai. Os espíritos explicam até isso para a gente assim, mas você marcou o encontro lá. Se você não for lá, ele não vai. Ou tu acha que o espírito está lá do lado do túmulo? Não está. Ele fica lá enquanto não descobre o que é a vida do além-túmulo. Ele só fica lá por ignorância. Ignorância no sentido, ó, não sei, estou aqui perdidão. Por isso que o trabalho do plano espiritual é orientar esses espíritos, e às vezes nas sessões de chamada de desobsessão, a gente recebe esses espíritos e orienta, porque às vezes ele está lá no cemitério. Ou às vezes está andando aqui e nem descobriu que morreu ainda. Então são esses detalhezinhos de explicações que aparentemente não tem nada a ver, que você entendendo, você toma resoluções mais apropriadas. Pô, se o corpo não está lá e se a alma não está lá, eu vou fazer o que no cemitério? Eu sei o que vai fazer, congestionar, pelo menos quando eu vou visitar minha mãe, que é em Nilópolis, eu passo por Ricardo, e se for o dia de finados, não passa. Agora está melhor. Aí você vê que as pessoas ou não estão mais lembrando dos entes queridos ou estão se instruindo. Eu, num primeiro momento, eu achei estão se instruindo, não estão indo mais lá. Mas pelo que a gente está vendo das relações sociais aí, eu já estou em dúvida se foi isso ou o nego já não está nem mais aí para quem morreu. Me desculpe se eu não sou tão otimista assim, mas eu já fiquei em dúvida nisso, pela característica das coisas que a gente vê no tratamento de um indivíduo com o outro. Então, você vê aqui deduções importantes para a gente. A vida é limitada, eu recebo uma projeção de tempo de vida, que é o planejamento reencarnatório, mas planejamento é planejamento. Quantas coisas a gente já planejou na vida e não fez? Então, tem que me adequar a isso. Em termos de fluido vital, o que é importante? Uma boa alimentação, uma
boa noite de sono, porque também durante o sono eu renovo isso, porque a máquina descansa, o carro fica na garagem, mas o motorista sai do corpo, desdobra, vai para o plano espiritual. E esse momento no plano espiritual é muito importante. Dependendo para onde eu vá, e isso vai depender do meu estado mental, ou eu estou recarregando as minhas energias no plano espiritual, ou estou jogando fora, dependendo do que eu esteja fazendo aqui. Por isso que o retorno do corpo, a gente sente o efeito do que eu fiz. Ó, e não venha me falar que acordou cansado porque trabalhou no plano espiritual de noite, não. Por causa de um motivo simples: trabalho do bem não cansa. Se eu acordei pior do que dormi, pode escrever: boa coisa eu não fiz durante o desdobramento. O que foi? Cada qual com o seu cada qual. Cada um sabe onde seu calo aperta. Eu sei onde aperta os meus. Então, quando acorda meio assim, meu Deus do céu, peço desculpa sem saber o motivo do erro. Mas que boa coisa não foi, não foi. Então, às vezes, a gente fala algumas coisas que não tem sentido, igual tá numa reunião de estudos. O cara dormiu a reunião toda. Não, estava trabalhando no plano espiritual. Não, tem motivos mais justos. Estou cansado pra caramba, porque vim direto do trabalho, é normal. Não aguento ficar aqui, às vezes quem está falando aqui é chato pra caramba, faz a gente dormir mesmo. E por último, eu indisciplina, é o que o Altivo falava na chapa do pessoal. Um raciocínio simples: ninguém vem para uma reunião de estudos para dormir, o guia não traz para isso, o guia traz para a gente escutar o que está ali. A reunião de efeito físico, aí é outro problema, vai lá para o cara deitado, ar fluido, a reunião lá no passe de cura, botou o cara lá, anulou o cara, para ele não atrapalhar mentalmente o trabalho e suga a energia dele, aí sim. Mas reuniões de estudos, pode haver uma exceção? Pode, mas é exceção. A maioria das vezes é nessa ordem que a gente falou. Problema físico realmente, a gente está cansado, veio direto do trabalho e tal, desatenção, às vezes o orador não prende a atenção da gente, é tudo isso, menos trabalhar no plano espiritual. Porque trabalho no plano espiritual tem essa característica. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente consiga cada vez mais estar estimulado a observar esses pontos dentro dos estudos da doutrina espírita, porque realmente é um manual de instruções para a gente viver. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos ao companheiro Paulo pelas reflexões que ele trouxe para nós. Vamos passar ao segundo momento da nossa reunião, que é dedicado ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar que temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns, para que possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Abençoa, Senhor, esta hora do passe. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver nesse momento e que os benfeitores possam nos auxiliar nas reflexões do Evangelho de hoje. Estamos ainda no capítulo que fala sobre a fé que transporta montanhas. E hoje, Kardec nos ajuda no entendimento da parábola da figueira que secou. A parábola nos diz que Jesus, junto com os discípulos, voltando de Betânia, teve fome e foi buscar figos numa figueira, e não era época de figos, e nada encontrando ali em termos dos frutos,
Jesus diz à árvore que ninguém mais comerá fruto algum de ti, né? No caso da árvore, e que no dia seguinte, ao passarem por aquele local, os discípulos perceberam que a árvore havia secado até as raízes. Interessante é sempre buscarmos a essência da parábola, e Kardec nos ajuda nesse verdadeiro sentido. O que seria a árvore? O que seriam os frutos? A árvore seríamos nós, espíritos imortais. Jesus está sempre trazendo recursos, oportunidades, sempre adubando a terra do nosso coração, para que a gente possa frutificar, gerar frutos. E quando, muitas vezes, já temos todo esse manancial, já temos o conhecimento, e aí não fazemos um bom proveito, não conseguimos gerar os frutos dessa terra que está sendo adubada, é nesse momento que é retirado de nós esse dom, esses recursos, esses potenciais que trazemos na alma. Então, como é importante a gente compreender a essência da parábola, porque se nós olharmos só a forma, ficaria contraditório com tudo aquilo que a gente aprende dentro dos ensinamentos. Então, seguindo um pouquinho mais adiante, vamos pensar um pouco o que realmente facilita para que nós possamos gerar bons frutos. Não basta a gente ter o conhecimento. Muitas vezes, conhecemos bem um tema, um assunto, uma determinada área, mas se nós não alinharmos esse conhecimento aos bons sentimentos, esse conhecimento poderá ser utilizado no sentido dos meus interesses pessoais, muitas vezes prejudicando, né, ao próximo. Então, para que nós possamos gerar bons frutos com as nossas potências da nossa alma, é muito importante que trabalhemos o sentimento. É o sentimento quem vai dar a direção para os nossos pensamentos, para as nossas ações, porque eu posso ter um mesmo conhecimento e eu posso estar gerando esse conhecimento numa direção totalmente contrária à lei de amor, à lei de Deus. E uma dessas ferramentas que nos é dada para que a gente possa, nessa caminhada, nessa evolução espiritual nossa, despertarmos a nossa consciência e gerarmos bons frutos, é a mediunidade. O trechinho que foi lido para a gente hoje, no início do estudo, fala exatamente da mediunidade como uma grande oportunidade para que nós possamos despertar em nós e também levarmos para a coletividade esse conhecimento do mundo espiritual. Então, na época, Kardec, né, percebeu que as mensagens, as comunicações dos espíritos surgiam em diferentes pontos do nosso planeta. Era a oportunidade de chegar para nós o entendimento daquilo que Jesus já vinha dizendo há tanto tempo, e agora chegaria para nós de uma forma muito mais didática, esclarecedora, porque já temos condições de compreender. E se a mediunidade, que é essa ferramenta, ela não for bem utilizada, se eu desperdiçar a oportunidade do trabalho que me é apresentado, ou se até utilizo de uma forma equivocada, lembrando que dai gratuitamente aquilo que recebeis gratuitamente. Então, se eu uso a mediunidade de uma forma interessada, egoísta, isso poderá ser me tirado, né? E eu poderia até ficar ali à mercê dos espíritos mais inferiores. Então, é isso que a passagem de hoje está trazendo para nós. Jesus nos disse: a fé remove montanhas, a fé remove as dificuldades que trazemos ainda em nós, as imperfeições, que a gente possa imprimir essa energia, essa potência, a nossa vontade, para superar essas montanhas que existem dentro de nós mesmos. E assim podemos melhor utilizar todos os recursos que chegam para nós todos os dias
e podermos realmente darmos bons frutos, que é o que a espiritualidade espera de nós. Então, aqui dentro da casa espírita, é mais fácil a gente fazer esse tipo de reflexão, porque o ambiente fluídico já foi preparado para que, no momento do estudo, no momento agora que estamos recebendo os passes, que todas essas ideias, elas podem ir sendo melhor compreendidas e absorvidas, não só nas nossas mentes, mas também no nosso coração. Mas não vamos esquecer que precisamos frutificar, principalmente lá onde o desafio é maior, na nossa família, às vezes no nosso trabalho, aonde precisamos olhar mais para nós mesmos e entendermos como eu estou em relação ao outro, aquilo que se apresenta para mim, naquele desafio na relação familiar. Pode ser um filho difícil, que a gente acha que o outro que é difícil, né? Mas às vezes eu é que estou com dificuldade de compreender o tempo do outro, a dificuldade do outro. Então, tudo isso que a gente estuda, que a gente aprende, é para que a gente possa usar, né? O Evangelho é para ser utilizado de forma terapêutica. Jesus, médico de nossas almas, nos ajudando a tratar, a curar aquilo que trazemos em nós, dentro da nossa bagagem espiritual, e também a desenvolvermos todas as virtudes, potencialidades que também temos conquistado ao longo de muitas existências. Então, o momento é agora, que nós possamos perceber e sermos gratos pela grande oportunidade que a doutrina dos Espíritos tem trazido para cada um de nós, nesse momento de virada de chave, né, em que podemos transformar aquilo que já temos condições de transformar e podermos gerar bons frutos nessa existência. Então, que Jesus possa continuar abençoando os nossos esforços e que possamos ter um dia de muita paz. Antes da nossa prece final, nós vamos à leitura da mensagem passada do plano espiritual para nós no último dia 21, que nos diz assim: paz, meus irmãos, paz, que a paz esteja entre vocês. Elevem seus pensamentos e em preces, junto a nós pediremos ajuda ao Pai para a humanidade. Pediremos amor e que esse amor penetre no ser de cada habitante que caminha no orbe, encarnados e desencarnados. Todos nós juntos pediremos a Deus pelo progresso das nações. Vamos, meus irmãos, pedir com fé pelo mundo, pelos irmãos que sofrem com as utopias do mundo, pelos irmãos que sofrem com o mal que avassala a terra, a humanidade, destruindo os pequeninos e os jovens, que são o futuro das nações. Que possamos estar juntos, encarnados e desencarnados. E assim, meus irmãos, se vocês agirem corretamente, se forem vigilantes e estiverem em prece, tudo vai passar. Lembrem-se, meus amados, que o Cristo disse: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E assim também vós deveis amar uns aos outros. Sejam cristãos, amem mais, falem mais desse amor que é do Pai e do Filho. Sejam cautelosos, estejam sempre atentos. Vocês são capazes de progredir, de dar bons frutos. Vocês são orientados a todo instante. Nós estamos junto a vocês para ajudá-los e direcioná-los às tarefas nas quais são designados. Nós direcionamos os irmãos e as irmãs em suas devidas tarefas. Já dissemos, não atrapalhem o irmão que caminha ao lado, ajudem-no, sejam irmãos para que possamos trabalhar juntos, para que possamos direcioná-los no caminho que cada um deve seguir. Nós, com muita atenção aos incautos irmãos que ainda não entenderam que o Cristo é o mestre e modelo e que nós somos guiados e direcionados por Ele, o Mestre Jesus, não fazemos nada sem a permissão do Pai, que não trabalhamos sozinhos, que somos também direcionados, trabalhamos para o Cristo e com muito amor nós ajudamos vocês.
Caminhem sem esmorecer. Se pensarem em desistir, lembrem-se que trabalham para o Mestre Jesus. E assim, meus amados, vocês irão longe. Sejam instrumentos, sejam fiéis ao nosso Mestre, levando as palavras que por ele foram ditas e o nosso irmão Kardec organizou e trouxe de maneira que todos pudessem praticar, pudessem levar ao mundo, à humanidade, que vive momentos de dores. Vejam os jovens sofrendo opressão maléfica e então a necessidade de prece, meus amados. Peçam pelos que ainda caminham na terra. Peçam, meus amados, peçam luz para a pátria amada. Peçam pelos irmãos que nas sombras dolorosas continuam sofrendo. Sejam cautelosos, tenham muito cuidado. Lembrem-se que vocês estão no grande planeta, planeta das sombras, planeta de dores. Vocês precisam lembrar do Mestre Jesus frequentemente. Lembrem-se do quanto ele nos ama. Sigam o modelo, sejam caridosos, pacientes, pacíficos. Lembrem-se que todos estão em um grande hospital. Lembrem-se das dores que virão. E vocês, médiuns trabalhadores, estejam prontos para os trabalhos, para o rumo que estão tomando. Seriedade e disciplina. Sejam menos vaidosos. Lembre-se que a beleza da matéria se acaba. Leva décadas, mas um dia tudo se acaba. Quando estiveres preparados, verão que tudo passou. A agressividade, os maus hábitos, tudo passa. Para que possamos trabalhar juntos com amor, tende de praticar a lei que é de todo amor. Somos irmãos e juntos venceremos. Também pedimos ajuda e estamos atentos, porque para nós também não está fácil aqui no mundo espiritual. Por isso, ajudem-nos com preces que saiam dos vossos corações. Somos trabalhadores do Cristo, somos unidos, somos todos amparados pelo nosso Jesus. As nossas preces uníssonas dissipam as trevas, limpam a terra. Quando todos agirem dessa forma, quando todos passarem a ser homens de fé, seguindo os mandamentos do nosso Mestre Jesus, a terra então passará a ser um lugar de puro amor. Quando todos estiverem agindo assim, e junto a nós, em um só som, meus amados, conseguiremos afastar o mal que ainda faz sombra na terra. A amada terra onde todos devolverão os restos mortais. Tudo que é mortal, os germes, a natureza darão fim, mas tudo que for do espírito imortal, sabemos, meus queridos, que é eterno e será amparado por Deus Pai de amor, misericórdia e puro poder, e também pelo nosso Jesus, que é guia e modelo a quem todos devem seguir. Jesus e Kardec sempre. Paz a todos vocês. Um irmão trabalhador do Cristo. E assim, querido Jesus, ao final da nossa reunião, nós só podemos agradecer, Senhor, por nos intuir a estarmos aqui, começando tão bem o nosso dia. Que todas as orientações aqui recebidas possam ficar gravadas bem fundo no nosso coração e nos nossos pensamentos, para que possamos sempre, Senhor, fazermos melhores escolhas em nossa vida. Por isso nós te pedimos, Jesus, que fique conosco. É em teu nome, Senhor, em nome dos espíritos amigos que aqui trabalham no nosso SEAP, na nossa casa de amor, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa manhã de estudos e passes. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Lembrando a todos do nosso culto amanhã, às 4 horas.